2, 1, foi! Olá pessoal, tudo bem? Nós aqui do Santa Cruz Mil Graus novamente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Kátia. Hoje estamos trazendo aqui um grande amigo, uma pessoa que eu respeito, gosto muito, meu amigo Ricardo Nunes, do Banco de Sangue Boa noite, Virtual. Ricardo. Boa noite. Banco de Sangue Virtual conectando pessoas para salvar vidas. Como é isso? Conta para nós, Ricardo. Gostaria que tu te apresentasse para o nosso público e falasse do Banco de Sangue Virtual. Como assim virtual? Isso, boa noite então, meu nome é Ricardo Nunes, conforme já anunciado. Essa pergunta é muito recorrente, né? Como assim um banco de sangue virtual? Eu posso doar daqui onde eu estou para qualquer lugar? Né? Sim. Geralmente vem essa pergunta. brincadeira. E aí eu explico, né? O que é o banco de sangue virtual? O banco de sangue virtual nasceu da ideia de poder ajudar pessoas em momentos de dificuldade. Então, o que o Banco de Sangue Virtual faz? Ele aproxima doadores voluntários de pacientes que estão com necessidade de doadores. Vocês sabem que não é muito fácil conseguir doadores, né? Então, quando um familiar nosso, um pai, uma mãe, um filho, enfim, é internado no hospital, o hospital pede para nós, para os familiares ali, 6 doadores, 8 doadores, Sim. 20 doadores, 30 doadores, até 90 doadores já nos pediram. No caso de um acidente grave, tem muita perda de sangue, ou numa transfusão de sangue, né? Certo. E conseguir 8 doadores, às vezes a gente acha que é fácil conseguir 8 doadores. Não. Aí a gente vai nos amigos, que é o grupo mais próximo que tem de nós, né? E lá, naquele momento, a gente vai descobrir que tem amigos que recém-doaram, que não pode doar, porque tem um prazo para ser respeitado. Tem outros que fizeram tatuagem, outra colocou piercing, micropigmentação, né, que agora é uma moda ainda. E isso impede momentaneamente, né? Ah, mas não que a pessoa que tem tatuagem pode fazer Pode fazer 6 meses depois, pode. Era um ano e agora caiu para 6 meses. Certo. Todo procedimento que envolve a pele, tipo, eu tenho tatuagem, eu sou doadora de sangue há 30 anos, né, aqui no Banco de Sangue de Santa Cruz. E eu fiz micropigmentação, tive que esperar, eu fiz tatuagem, tive que esperar. Se a pessoa está resfriada e outras situações também tem que esperar. E mulheres têm um tempo ainda maior em função da questão hormonal, menstrual e etc. Tu me corrige se eu estiver errado, tá? Mulher, Como doadora, eu sei mulher, dessas características. isso, tanto que a mulher pode doar menos que o homem durante o ano. A mulher é 3 vezes e o homem 4 vezes, né? Em função disso. Assim, então, nós vamos descobrir nesse momento também que nós temos amigos que tiveram doenças no passado que impedem a doação. Sim. Exemplo, hepatite. Quem teve hepatite uma vez nunca mais pode doar sangue. Nós vamos descobrir nesse momento também amigos que tomam medicamentos que impedem a doação. E aquilo que parecia ser uma fácil, simples solução assim para os amigos, passa a ser um drama, porque tu tem que bater na porta de pessoas que tu não conhece. Sim. É sensibilizar pessoas estranhas para resolver o teu problema. Tu está com teu filho no hospital precisando de doadores, tu não conseguiu com os amigos, tu tem que abrir o leque. E aí não tem rico ou pobre, né? A questão financeira Não, tu precisa. é uma coisa que não sangue todo mundo tem, né? Sangue todo mundo tem. Não, que eu digo assim, se tu tem milhões na tua conta ou se tu não tem nada Sim, na não tua adianta. conta, Precisa de sangue. não adianta. Precisa de sangue. E aí muitas pessoas partem para o desespero, assim, né? Eles vão no exército, talvez os soldados podem ir lá doar, é um recurso que muita gente recorre, e hoje não é mais... Eu lembro disso, quando eu sabia. Naquela tua época era obrigado, né? Era obrigado. O capitão mandava, o coronel mandava, vai todo mundo lá doar, Eles bateria e tal. fazer, Agora não, agora eles são convidados, se quiserem ir vão, se não quiserem não vão. Os soldados às vezes vão para ganhar uma folga, né? Claro, dispensa. Mas eles não são mais obrigados, assim, mudou isso. Né? Então as pessoas se desesperam. E aí, para diminuir um pouquinho esse desespero, eu criei o Banco de Sangue Virtual, que é nada mais, nada menos que um grande exército de pessoas do bem, eu costumo dizer. São pessoas que levantam o braço, dão um passo à frente e dizem assim, eu estou aqui, se precisar pode contar comigo. Eu comecei essa campanha conectando pessoas para salvar vidas, com 62 pessoas cadastradas, e hoje nós estamos chegando a 20 mil doadores cadastrados. Isso em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Todo o estado do Rio Grande do Sul. É um Santa trabalho Cruz que já tem cadastro? Tenho. Eu estou trabalhando essa semana passada eu estou trabalhando em Santa Cruz, e eu passei uma semana toda em Santa Cruz, e eu consegui quase 300 doadores de sangue em Santa Cruz, visitando escolas, Marista, Senac, CEE, o Dom Bosco, Dom Alberto, isso, né? Amanhã eu vou estar, na sexta-feira eu fui a Venâncio Aires. E como é que tu liga isso com os hospitais, por exemplo? Tipo aqui o Hospital Santa Cruz, se alguém está precisando
Tu tem uma ligação Boa com esse pergunta. caso, o contato? Sim, eu posso trabalhar de forma independente, né? Não preciso me comunicar com eles, mas eu gosto sempre de trazer todo mundo pro bojo, né? Certo. Então, por exemplo, eu estive em Santa Cruz, conversei com o Leandro, que é o coordenador do banco de sangue do hospital ali do Hemovida, né? Foi muito super bem recebido, ele já conhecia pela TV, já tinha ouvido falar do nosso projeto, me mostrou todo o banco de sangue, foi muito querido. Estabelecemos uma parceria, mas a parceria serve mais para ele me pedir, me demandar. E cara, nós estamos precisando de O negativo, ele me falou ontem. Estamos precisando de O, se tu achar O negativo, tu me manda. Então, eu fiz um chamado para os Santa Cruzenses para ir lá, os O negativos, né? E os demais sangue, ele estava bem no estoque, eu vi o estoque dele lá, ele me mostrou o estoque, estava muito bem, aliás, fazia tempo que eu não via um estoque tão bom. Pomposo, é verdade, eu falei bem, parabéns. O povo de Santa Cruz é muito solidário, sabe? É. A gente vem em várias frentes, e isso eu digo porque eu sei que dependendo de situações e tal, tem pessoas que vão de carro, caminhoneta, ônibus, vão de Santa Cruz para outras cidades para doar. Pra gente estranha. Sim. Uma pergunta, uma pessoa vai fazer doação ali, por ignorância, porque eu não sou Claro. mas agora com a tua visita aqui, eu vou passar lá. Eu vou me cadastrar contigo. Já ganhei a noite, Já né? ganhou a noite, já vai ter um Você já cadastro sou, aqui. eu já sou. Já é. Já tem um cadastro ali. Beleza. Qual é a quantidade de sangue, ml, que a gente conta, né? Que é doado em cada doação? Depende do tamanho da pessoa, do peso da pessoa e tudo, né? 3 litros nesse corpo de Entre 400 e 480 ml, né? Ah, não chega a ser. A última vez que eu doei 480 ml. Tá. Mas já doei 450, 430, depende. Eu estou te fazendo essas perguntas, Claro, as pessoas é. estão lá, vão assistir, Perfeito. mas eu fico ali. Perfeito. É o momento de fazer todas as perguntas. Isso, e pergunta assim, a pessoa tem dá alguma sensação, como é que eu vou dizer assim, como é que a pessoa sai dali depois de fazer a doação? Ela Um sai pouco bem? fraca, um pouco fraquinha. Eu digo por mim, um pouco fraquinha, mas assim, Mas não tranquilo. procura não fazer força depois, carregar peso, laje, pedra, geladeira nas costas, nada disso. Sim. É um dia que tu tem que ficar um pouco mais de repouso, até porque tu vai ter que repor tudo aquilo que foi extraído do teu organismo, que é o sangue, que é feito de nutrientes. Então é um dia que a gente meio que descansa, por isso que o quartel dá folga, que fulano dá folga. É um dia que tu pega leve. Eles dão umas orientações lá mesmo no banco para pós-doação. Essa é a questão do fraco, muita gente fica fraco, mas, por exemplo, eu nunca fiquei fraco, sempre saí de lá, tomei só suco. Olha o tamanho de vocês. Porque tem um lanche lá, né? Então eu nem como lanche, eu tomo suco, mesmo. só tomo suco. E o sangue, em menos de 24 horas, ele já se recompõe no organismo. Em menos de 24 horas. Sim, é muito rápido. E não precisa estar em jejum, né? Vamos comentar isso, que as pessoas têm a impressão, não, mas eu tenho que ir lá sem me alimentar. Não, acorda, faz a tua alimentação, toma teu café, teu almoço e tal, e vai doar. Exatamente. Não precisa, não é para ir de barriga cheia, é de barriga vazia. O que é interessante é quebrar esses mitos, assim, né? Sim, isso, tem vários mitos. Mas tem uma coisa interessante na tua pergunta, que é como é que a gente sai de lá. Isso. E eu sou romântico nessa parte, né? A gente sai de lá com a sensação de dever cumprido. E essa sensação não te deixa cansado, não te deixa fraco, não te deixa nada, porque tu sabe que tu ajudou até 4 vidas. Quando a gente doa sangue, a gente pode salvar até 4 pacientes no hospital, sabia disso? Não sabia. Interessante contar isso. São 4 vidas, uma doação. Um salva 4, né? E como acontece isso? Quando a gente doa o sangue lá, aquela bolsinha de sangue, eles estratificam os componentes daquele sangue. Então eles separam o plasma, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, o soro. Tu não sabia disso. E aí tem uma criança lá que está precisando de plaquetas, então parte daquelas plaquetas tua lá vai para aquela criança. Aí tem o hemofílico que está precisando de plasma, está precisando de fator, né? Vai para aquele hemofílico. O outro está precisando de glóbulos vermelhos lá. Eles repartem aquilo ali e pode ajudar até 4 vidas. Foi muito interessante. Eu também não sabia. E é a verdadeira caridade. Né? Porque para mim o ato de doar sangue é uma caridade, é pensar nos outros, né? Parar de pensar só no seu umbigo. Então assim, eu acho que a verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade é fazer o bem sem olhar a quem. E quando nós doamos sangue, a gente não sabe lá na outra ponta quem são esses 4 quem vai estar que estão recebendo. recebendo. Isso. Pode ser do Grêmio, pode ser do Inter, pode ser do partido A, partido B, não sabe o credo dele, não sabe o gênero dele. Tu está ajudando pessoas. Né? E eu acho que essa é a verdadeira caridade. Está sendo humano e está humanizando, né? Esse é o bacana. Isso aí. E como é que tu entrou nisso? Eu tenho outra pergunta para fazer antes que tu, para ele explicar como que ele entrou nessa.
Dona Maria Odete Xavier, Instituto Mox. Maria Odete Xavier. Eu sei quem é, mas eu quero que tu comente com o nosso pessoal, conte essa história. A Maria Odete Xavier é minha mãe, né? É uma homenagem pós-mortem, né? Ela não viu esse trabalho sendo realizado, né? Porque isso aconteceu, essa ideia veio depois que ela já tinha falecido. E eu, em homenagem a ela, que era uma pessoa muito altruísta, uma pessoa bacana, querida, todo mundo adorava ela. E aí... Você se emociona? Você... Eu sei da história e a maneira como tu foi tocado para para criar esse banco de sangue virtual é uma coisa que também ultrapassa os limites até da compreensão da maioria das pessoas, né? Até minha, né? Porque nunca tinha me acontecido o que aconteceu quando essa ideia do banco, ela foi psicofonada para mim, né? Eu senti essa voz me dizendo no meu ouvido para eu fazer um banco de sangue virtual. Já te contei isso, né? Por isso que eu disse, eu já sei da história. Vou contar. Eu já sei da história, mas porque eu me emociono e me arrepio. Eu prefiro que... Já estou todo arrepiado. Mas é aquele arrepio bom que a gente bem... sabe que as nossas mães, eu digo isso pela minha avó, que o Fernando conheceu, que era uma pessoa bastante altruísta também, uma pessoa bondosa que deu de comer e beber para muita gente, né? E que morreu numa situação muito triste também, delicada de saúde. Quem é essa? A minha avó. A tua avó. E ela era muito assim, ela também disse, Kátia, vai doar, vai fazer. Avó mãe, né? A minha mãe foi a minha avó. Deixa eu comentar e eu assim. perguntei essa história dele, porque eu sei como é que foi e que toda vez ele realmente se emociona e com razão. Isso. Eu quero comentar até porque a gente está aqui com ele e está vendo a emoção. Né? Aqui você não consegue sentir a emoção. Mas nós estamos vendo aqui que realmente é real tudo isso que ele está falando. Mas nos conta. Eu estava desempregado. Pela primeira vez na minha vida eu estava desempregado, né? E eu coloquei currículos na rua, lá em Porto Alegre, já morando em Porto Alegre. E aí eu fui chamado numa empresa, eu não dou o nome da empresa, porque eles quebraram depois, enfim. Sim. Então não preciso dar o nome do santo, né? Só vou contar um milagre. E aí eu fui chamado nessa empresa para fazer uma entrevista de emprego, e aí eu me preparei, fui na internet, vi como é que estava a empresa, como é que não estava, estudei aquela empresa e cheguei lá na hora da entrevista, o cara perguntou para mim, o que tu faria para melhorar a nossa empresa? E aí eu fui muito sincero, assim, eu disse, olha, eu acho que vocês deveriam fazer uma agenda positiva, criar fatos positivos, né? Até para dar uma lustrada na logomarca de vocês, né? Eu sou publicitário, né? E aí eu entrei eu disse, dá uma lustrada na marca, porque o que eu vi ali, eu acho que está precisando dar uma lustrada na marca. Né? Dá uma atualizada. Atualizada. E aí ele perguntou para mim, aí ele fez a segunda pergunta que foi mortal, né? Tu tem alguma ideia para isso? E para essa segunda pergunta eu não fui preparado, porque eu não pensei em nenhuma ideia para isso. E aí foi nesse momento que aconteceu isso. Da tua mãe. A gente tem certas situações na vida que por mais que a gente tente se preparar, a gente nunca consegue. E são os momentos mais importantes e muito difíceis da vida da gente que a gente consegue ter essa luz no fim do túnel. Isso já aconteceu muito comigo, em sonho. Tipo, Kátia, faz isso aqui. Até um acontecimento, uma situação que vai acontecer em seguida, que depois a gente divulga para o grande público, né? Aconteceu dessa forma. Uma imagem que sempre vinha na minha cabeça. Disse, poxa vida, mas isso? Por quê? E aí depois eu vi por que tudo aquilo ali. Então, isso que aconteceu contigo é uma coisa, não foi a mesma, mas foi nesse sentido espiritual, das energias também convergirem para uma outra Isso foi história. no momento da entrevista que tive. Isso, daí quando ele me fez a pergunta, eu ouvi no meu ouvido assim, né, uma voz, nunca tinha me acontecido isso, e eu respeito quem não acredite nisso, né? Até minha esposa, quando cheguei em casa, que eu contei para ela não acreditava, né? E isso me aconteceu, e aí eu ouvi aquela voz dizendo assim, diz para ele que tu vai fazer um banco de sangue virtual. E eu não sabia se eu falava isso num momento assim rápido na minha cabeça. Sem entrevista, falo ou né? não falo, imagina que eu podia estar falando uma bobagem ali, né? Aí eu peguei e falei para ele, olha, quem sabe de repente vocês fizessem um banco de sangue virtual. E ele olhou para mim e disse, mas o que é isso? E eu perguntei rapidamente para mim, mas o que é isso? O que eu vou dizer agora? Né? E aí eu comecei a falar do projeto para ele, sem saber o que eu estava falando, eu dizia, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Coloquei todo o projeto em cima da mesa assim, quando eu terminei de falar assim, que legal isso aí, tu faz isso para nós? Faço. Então tá contratado.
Mas Fui Fui legal. contratado. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha esposa. Isso faz quanto tempo isso? Foi em 2016 isso. Poxa. É. 7 anos. Mas que eu lancei o banco mesmo foi depois. Eu vou contar a história agora, vocês Tá. vão entender. E aí eu cheguei em casa, contei pra minha esposa, ela disse, não, tu já tinha ouvido falar de banco de sangue virtual? Eu disse, não, nem pensei. Deixa eu confessar que eu não tinha ouvido falar. Ninguém é. Para mim, banco de sangue é Sim, o nome é maravilhoso, né? Isso. O nome é maravilhoso, né? Pega. Desperta, pegou bem tudo, né? Ele tá na mídia, enfim, tá na boca das pessoas, cara. E aí eu comecei a montar o projeto lá dentro, e estava no período de experiência, e antes de terminar a minha experiência, a empresa foi à bancarrota lá, né? Financeiramente eles se apertaram, o primeiro que foi para a rua foi o careca do banco de sangue virtual lá, né? Sim, eu não trazia dinheiro para eles, era uma ação social, né? Institucional. Para ajudar a divulgar a marca. Para divulgar a marca, estava mostrando na marca, então eu não fui para a rua. Então, mas eu fiquei com isso como uma missão divina, uma missão espiritual, assim, né? E eu fiquei com esse negócio na cabeça, por que aconteceu isso, né? Nunca tinha me acontecido, né? E aí eu, um dia, almoçando com um amigo meu, dono de uma agência, e eu contei essa história toda para ele. E ele disse, cara, que ideia legal. E aí ele disse assim, vamos fazer? Eu disse, não, mas eu não tenho condições de fazer um site em 2017, isso já. Fazer um site, final de 2016, desculpa. Fazer um site na época era um monte de dinheiro. Hoje tem passo a passo para fazer, né? Era um carro. Isso mesmo. E ele disse, não, mas vamos fazer fora do horário, vamos fazer a 4 mãos. E aí nós fomos construindo a 4 mãos. E aí em 2017, junho de 2017, nós lançamos com 62 pessoas cadastradas, era eu, a minha esposa, meus filhos, ele, o papagaio, o periquito, o cachorro. Vizinho. Os agregados. Os agregados que a gente podia botar ali, todo mundo que era doador se cadastrar, 62. Aí, naquela semana, eu posso falar o nome de concorrente? Sim. Naquela semana que eu lancei, ali eu já trabalhava daí na IMED, que era uma faculdade de Passo Fundo que abriu um campus em Porto Alegre, e eu trabalhei 4 anos lá, desde antes da abertura do campus, né? Projetando o campus, enfim, tudo até 4 anos para frente. E uma empresa maravilhosa que eu gostei de trabalhar, e foi muito bacana. E aí eu lancei, e naquela semana a RBS estava fazendo uma matéria sobre a falta de sangue nos bancos de sangue lá dos hospitais. E alguém soprou para eles, tem um cara lá na IMED que fez uma plataforma. Eles foram no Google, acharam lá e entraram em contato comigo pelo e-mail. Foram lá, fizeram uma matéria comigo, essas matérias estão todas no site, lá na mídia, lá, né, no site, no link lá. E aí eles fizeram a matéria, foi pro ar, eu fui dormir com 62 pessoas e me acordei com 486 pessoas, assim, na virada da noite. E o banco de dados deu conta, né, do site? Sim, deu. Eu vou te dizer o que não deu depois, mas aí deu, agora na sequência eu vou contar. Aí 486, a reação que eu tive foi a mesma de vocês agora, blá, né? Aí eu entrei em contato com a produtora que tinha feito contato comigo e eu contei para ela o que aconteceu. Ela disse, quando chegar em 1000 doadores, tu nos fala que nós vamos fazer uma matéria com os primeiros 1000 doadores. Eu levei um ano mais ou menos para chegar em 1000, porque eu trabalhava na faculdade, esse trabalho era voluntário, né? Eu deixava um pouco mais de lado. E aí cheguei em 1000 de forma orgânica, assim, as pessoas iam entrando aos poucos, um conhecendo, indicando o outro. Quando levei um ano para chegar em 1000, avisei eles e ofereci essa matéria para a Rede Globo. E aí o Jornal Nacional se interessou e comprou a pauta. Ligou para mim, fez um contato, marcou comigo um dia no Hospital de Clínicas, queria telefone de pessoas cadastradas e de pessoas beneficiadas pelo projeto. Aí foi para o ar, também está lá, todos os vídeos que eu vou falar estão no ar. E aí eu fui dormir com 1000 e poucos e me acordei com 3000. E não foi mais, e aí que eu quero, não foi mais porque aí tinha um erro nosso. Nós deixamos o banco de sangue, o site fechado só no Rio Grande do Sul. Podia ter aberto. Se tivesse fechado para todo, então qualquer pessoa de Belo Horizonte, de Cuiabá, de qualquer canto do Brasil. Eu conseguiria linkar esse povo ali? Não, mas eu ia ter uma noção exata da visibilidade nacional que deu, né? Porque foi a nível nacional. Isso, a nível nacional, Então a poderia dar 300 mil pessoas numa noite. Entendeu? E aí em seguida a gente abriu, mas aí eu me acordei no outro dia, saiu no Jornal Nacional de noite, aí eu custei para dormir, porque meus amigos todos me ligaram, mandaram WhatsApp, tô te vendo aqui, não sei o que. Ficou famosa. Fiquei famosa. E aí eu me acordei, peguei um chimarrão, fui olhar lá, nunca tinha recebido tanto e-mail na minha vida, de todo o Brasil.
quem tentou se cadastrar e não conseguiu, mandou e-mail parabenizando pela iniciativa e querendo que eu levasse o banco para as sociedades do Estado. Tá. E eu fiz um chamarrão e passei a manhã e respondi um por um dos e-mails. Eu estava respondendo, estava entrando, estava respondendo, estava entrando. E era o dia do meu aniversário. Poxa, Presentão. Primeiro a mensagem, depois no dia do aniversário o presente dele. Presentão. Para ver o que é o universo, né? Universo. Aí eu me empolguei e falei para minha mulher assim, eu vou nacionalizar o Banco de Sangue Virtual. E aí, claro, que a minha empolgação durou 2 dias, né? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho perna para fazer isso, nem cabelo. Sim. E tu tá falando isso lá em 2017, 18? Isso, 18. E hoje, não tem a facilidade de comunicação. E hoje, com essa tecnologia, esse mundo tão rápido, né? Eu falo rápido porque, assim, eu posso estar digitando aqui agora e a pessoa lá em Dubai, na mesma hora, vai ler a mensagem. Como que tá, depois desse período todo, como que tá o banco de sangue hoje? Sim, ele melhorou muito depois dessa matéria do Jornal Nacional, porque até então eu só mandava e-mail para os doadores. E aí uma empresa de Santa Catarina, a WD Brasil, eles entraram em contato comigo pela matéria da TV e me ofereceram 15 disparos de WhatsApp por dia para os doadores. Então, eles trabalham com isso, eles são especialistas no WhatsApp. A plataforma de WhatsApp. Eles trabalham com solução de comunicação por WhatsApp. Então, eles são especialistas nisso, eles têm clientes em todo o Brasil. E para nós, a gente não paga, né? O Banco de Sangue Virtual é franqueado. Né? E isso melhorou muito. Aí entrou tecnologia para melhorar a minha ideia. Então, tu começa hoje a receber rapidamente, tu solicita doadores, eu mando para eles, em 15 minutos eles disparam para a base que eu escolhi. E aí, então, simultaneamente, às vezes 900 pessoas, 1.500 pessoas, 3.000 pessoas recebem aquela solicitação na palma da mão. Isso foi uma das melhores. Outra coisa, eles criaram um canal de comunicação ali que o doador cadastrado, ele pode fazer perguntas para nós, tirar dúvidas sobre doação. Eu estou tomando medicamento tal, lá no canal do WhatsApp. Tem um chatbox aí que vai... E não é um grupo de família. Não é um grupo de família, é uma sala privada, somente nós recebemos a pergunta. Quando nós respondemos, somente quem perguntou recebe a resposta. Eu acredito que tenha sido por ali que a gente se conheceu, né, Ricardo? Acho que foi. Quanto tempo vai fazer 2 anos? Uns 2 anos, acho que. Mas foi por ali, tu chamou ali. Sim, porque eu sou doadora de sangue há 30 anos, eu sou doadora de medula óssea e de órgãos. E eu acredito que eu tenha feito contato contigo para saber um pouco mais da medula. E aí, porque assim, na minha cabeça, eu pensei, bom, se é banco de sangue virtual, também deve conhecer com quem eu posso falar sobre o banco de medula. A doação de medula, eu acho que o contato foi por ali. Aí a gente foi conversando, foi batendo papo. Exatamente. Nos conhecemos nessa visita aqui em Santa Cruz. Estamos conhecendo agora, pessoalmente. Aqui eu em conheço a Santa Cátia há Cruz. pouco tempo, um pouquinho mais de 2 anos. São 40 anos, né? E foi por ali. Então, por isso que eu quis muito te convidar, porque eu acho que o assunto é extremamente pertinente. E como eu disse, né, pessoal, ali não é uma situação econômica, não é social, não é partidária, não é esportiva, é ser humano. E todos nós precisamos ter essa consciência de termos, de ajudarmos o próximo, sabe? Hoje em dia as pessoas estão assim, tanto olhando para o seu próprio umbigo e tem tanta coisa acontecendo. Como tu disse, uma doação consegue ajudar 4 pessoas que estão em situação diferente de saúde. Exatamente. Isso é mágico. Eu sei que toda vez que eu vou doar, algumas vezes, né, eu digo que eu me senti fraca e tal, porque eu tenho algumas vezes que eu estou com anemia, que é o meu corpo, mudança de hormônios, etc. Então, por isso que eu disse, sabe como é que a pessoa se sente? Algumas vezes eu me sinto fraca. Sim. E tem vezes que o banco de sangue não pode utilizar a minha doação, porque ali não está legal o número de mas assim, essa empresa está até hoje prestando serviço na Santa Catarina. Inclusive eu trabalho com eles, porque eu não ganho dinheiro desse projeto. Certo. Eu não ganho dinheiro desse projeto. Nós ficamos tão amigos que hoje eu represento eles, né? Então eu trabalho uma semana em Porto Alegre para mim, e a outra semana eu saio para viajar para trabalhar para nós. Eu digo, né? Eu trabalho para vocês, trabalho para nós, porque esse projeto vai ajudar amanhã, depois se algum de vocês estiver no hospital,
esse projeto vai ajudar vocês, tem um trabalho para nós, uma semana para mim, outra semana para nós. Eu falo sempre A assim. pergunta tem que é- viver, pagar as contas Isso. como todo Sim, mundo. E como é que a gente se cadastra? Vai no site? No site, né? Lá na capa do site tem um formulário, é simples. bancodesanguevirtual.com.br. Vou repetir, pessoal. Eu vou botar o... Banco de sangue o- virtual, tudo junto, A .com.br. gente vai colocar no vídeo, depois na terça-feira, agora na terça, o link ali, a pessoa vai curtir no próprio vídeo, vai clica em cima e já vai direto pro site. Lá, Ótimo, pro ótimo. cadastro. E vai cair no formulário. Isso. A pessoa que quando for preencher lá e não souber seu tipo sanguíneo, vai ter a opção não sei, porque aí quando ela descobrir o tipo de sangue, ela vai entrar em contato conosco, nós vamos atualizar o cadastro. Né? Mas na prática, como é que funciona o banco de sangue? Então, a partir de hoje, vocês estão conhecendo, a Kátia já conhece, mas o público que está nos assistindo, que souber de alguém que está precisando de doadores, ela vai entrar lá no nosso site e vai ter um link lá, preciso de sangue. Ela vai clicar ali, vai abrir uma tela, vai pedir o nome completo do paciente, o tipo de sangue que ele precisa e o local de doação. Certo. O local de doação pode ser qualquer parte do Rio Grande do Sul, pode ser Santa Cruz, pode ser Pelotas, Rio Grande, Qualquer um que estiver assistindo aqui. Nós temos doadores espalhados por todo o estado já. Tá. Pulverizou através dessa grande mídia que nos catapultou assim. Né? Eu quero te pedir autorização, aqui na frente de todo mundo, se eu posso compartilhar essa ação aqui, tá? De participação e de engajamento de mais doadores no nosso grupo de WhatsApp do setor de eventos do Rio Grande do Sul, se tu me permite. Deve, Porque ali- eu te que deve. Nós precisamos multiplicar. Nós O banco de temos- sangue virtual não é do Ricardo. O banco de Sim. sangue virtual é da Kátia, é do Fernando, é de todos nós que estamos É que ali nós assistindo. temos colegas de todo o Rio Grande do Sul que atuam em eventos nos mais diversos produtos e serviços. E Ótimo. ali a gente consegue abranger todo o Rio Grande do Sul. Isso. Ótimo. Muito legal. Então Vai tá. Mas estou encantado com esse processo, essa ideia de vocês. Né? Mas ela tem mais do que isso ainda. Então, assim, eu estava dizendo, quando a pessoa precisar de doadores, ela vai fazer isso. Tá. Vai entrar no nosso site. Não é só doar, é também pedir o sangue. Pode pedir sangue. A gente recebe solicitação toda hora, né? Tem dias que é 11 solicitações do dia, tem dias que é 9, tem dias que é 5, né? Entendi. Então, os bancos de sangue nos demandam, Tá. por exemplo, clínicas estão me pedindo os dois O negativo e o O positivo. O Conceição me pediu hoje o O negativo e o A negativo. O Pelotas está precisando de todos os tipos de sangue. A Santa Casa de Porto Alegre está precisando de todos os tipos. Então eles me demandam também, né? Certo. As demandas vêm por eles e também vêm por pessoas particulares, seus familiares que estão precisando. Então eles entram no site lá e me pedem. Ok. Claro que os bancos de sangue pedem direto já no WhatsApp. Já tem o teu Eu já tenho uma contato, relação né? com eles. né? Aqui em Santa Cruz, onde é que se doa sangue? Que, desculpa a pergunta idiota para alguns, Sim. mas assim, para mim, onde é que Não, fica para quem não isso? sabe, né? É importante No ajudar. Hospital Santa Cruz, ao lado do Hospital Santa Cruz, tem o Hemovida, porque lá em Caxias é o Hemovita em Caxias. né? Tem movida do lado do Hospital Do lado do Hospital Santa Santa Cruz. Cruz, Funciona das 7 da manhã até a 1 da tarde, E tá? na pessoal? Fernando Abbott aqui? Aqui, na Fernando Abbott, do lado do Hospital Do lado do Santa hospital. Cruz. Tá. É no complexo do hospital, o Tá. povo vai ver ali. Ah, tem ali junto. É, tá, tem. tá. Uhum. Eu estive lá ontem, na semana passada, estive lá, falei com o Leandro, me recebeu super bem também. Estamos em contato no WhatsApp. Dona Nery não tem. Oi? Dona Nery não tem. Não, aqui é só ali. Aqui é só ali. Até porque eu estou perguntando porque eu sou um doador, já Sim, vou começar a ótimo. falar a partir de agora. Vou me cadastrar ali e vou Ótimo. usar ali. E isso é uma das maneiras de da atuação nossa. Então, quando alguém precisar, pode entrar no WhatsApp. A outra forma é, como tu falou, tu vai colocar o link ali depois, a pessoa vai cair no formulário, vai preencher o formulário, ela preenche no celular. Terminou de preencher ali, ele vai ser direcionado automaticamente para um WhatsApp. Ok. Lá nesse WhatsApp, tu vai receber solicitações. Se tu é aqui de Santa Cruz, tu vai receber solicitações somente daqui, né? Tá. Como os de Porto Alegre, só de Porto Alegre. E por esse mesmo canal, eles vão poder tirar dúvidas que eles têm sobre doação de sangue. Então, eles vão poder fazer qualquer tipo de pergunta. Estou tomando medicamento tal, ou fiz uma tatuagem agora, nunca doei, quero doar. Como é que eu faço? Ah, certo. Nós vamos dar um passo a passo para a primeira doação. Quais são os itens que ele tem que tomar cuidado para chegar para doar, fazer uma boa doação? Essa questão da alimentação que tu falou agora há pouco. Então tem várias perguntas e não é um grupo de família, somente nós recebemos a pergunta, acho que eu já falei isso hoje aqui. Sim. Já. Eu falo tanto isso. Não, Não, sim, não, comentou. tá. que é- Isso. Sim. E quem responde essas perguntas são as coordenadoras dos principais bancos de sangue do Estado. Então está conosco ali a coordenadora da Santa Casa,
do Clínicas, do Conceição, Pô, do Hemopasso, do Hemosul, Só referência. do Hemovita, a maioria dos hemocentros estão conosco ali e elas respondem perguntas técnicas, né? Então elas são voluntárias, estão ali no canal, são O administradoras. Hemovida vai entrar nesse processo. Ele me autorizou a colocar ele ali, né? Ah, é bom, pro Só que pessoal o saber, Leandro está né? sempre abaixo do mau tempo. Eles estão com problema com pessoas de férias, então até eu tive uma dificuldade para falar com ele, para agendar com ele, mas no fim eu consegui. E ele disse, cara, agora nesse período eu estou assim, estou com um funcionário a menos, então estou correndo. Se não me engano, ele também entrou na empresa não faz muito tempo, Também né? não Na faz muito gerência tempo. do Hemovida, pelo menos a informação que eu tenho. E ele é cachoeirense também. Cachoeirense. Ele é cachoeirense. Bom, a Desculpa. gente tem aqui essa questão do banco de sangue, mas eu também sei que praticamente o cidadão santacruzense. Me conta essa história. É que é isso. Como assim? Eu sei que alguém esteve envolvido com a Pit Corinthians, tá. morou em Santa Cruz, Isso que eu tenho pensado que eu falei que eu conhecia de algum lugar sobre da onde. né? Amigo do Fernandão do Inter, restaurante em Porto Alegre. Eu tô sabendo de umas historinhas por aí. Eu tenho envolvimento muito grande com Santa Cruz, porque o José Lambert, que era um dos sócios da PIT, ele é irmão do grande amigo meu, que é o Gastão Lambert. E eu estava na casa... Conheço o grande Gastão, meu amigo também, faz parte do Gabon, grupo de apoio aos bombeiros, junto comigo, meu colega. E nós nos encontramos na casa do Gastão, lá em Cachoeira, uma vez, e eu disse para o Zé, vocês receberam um prêmio lá em Pelotas, da CDL de lá, e eu fiquei sabendo por um concorrente de vocês, se não tem assessoria de comunicação, uma empresa daquele tamanho lá, e ele ficou quieto, ficou te olhando. Ficou me olhando, aquele jeito dele assim, né? Aí um dia eu trabalhava no Jornal do Povo, lá em Cachoeira do Sul, e ele me ligou e disse assim, cara, tu te lembra aquela vez que tu me falou assim? Eu disse, sim, me lembro. E aí, deram um jeito? E ele disse assim, não, é que nós vamos patrocinar um basquete aqui e nós vamos precisar de um gerente de marketing agora. E aí, se tu quiser, vai é tua. Eu disse, eu vou aí conversar contigo. Aí eu vim, no mesmo dia eu vim aqui. Virou gerente de marketing do Corinthians, da PIT? Não, da PIT. Da PIT. Da PIT. Simon Brown e Lambert, né? Foi contratado por lá. E para cuidar dessa ação deles no basquete. Né? A mãe do meu filho trabalhava lá. Ah, é? Nessa época. Sim, mas eram 600 funcionários. Né? Ela no escritório, Elizabeth, né? Não vou lembrar para o você. Mas eu acho que agora eu sei onde é que eu te conheço. Você estava fazendo ela aqui no Porto Esportivo e eu que anunciava no microfone os jogos. Boa noite. Partida de hoje, vai. Você e o Marco França vão fechar as pernas para caber mais gente. Você sabia dessa? Fechava e entrava mais gente. O basquete saudoso, né? O basquete é o xodó da cidade. É o meu esporte. Então, campeão brasileiro no dia do meu aniversário. Agora ficou bicampeão. Nem eu estava em casa aquele dia. Ficou bicampeão agora esse dia. Eu assisti todos os jogos do Tesourinha lá em Porto Alegre. Sim, quando eles vieram para cá e desfilaram no carro de bombeiros, eu estava no hotel mandando fax para toda a imprensa do Brasil. Né? Fax era fax ainda. Né? Tem gente que está nos assistindo aqui que nem sabe o que é fax, gente. Então, assim, o Centenário é um lugar que eu estive lá agora essa semana. Ali Vital. Eu e o Ari, meu amigo também. Eu e ele, saudoso, né? Primeiro era eu e o Ari, depois estava o Bocardo junto. Né? E aí nós ia ali beber, nós jantávamos quase todo dia ali. Não tinha Lahaldi também. Lahaldi. Trabalhava lá. Ele gostava muito do gol de bingo. Você chegou aí lá uma vez? Não. Não, ali tem várias histórias. Eu era o tutor do bingo. Se contar as histórias do Ari aqui, eu vou falar à noite. Vai parar à noite. Mas ele era professor em todos os sentidos. Oi? Já estamos conversando. É isso. Não, só o do cara. Deixa eu contar para a Kátia A Kátia queria falar do Fernandão, né? Fernandão. Aí eu sou gremista, mas o Fernandão do Inter era tudo, né? Eu sou colorado, então deixa eu contar a minha história, como eu conheci o Fernandão. A minha mãe faleceu 10 dias antes do Inter ser campeão do mundo. Então, por mais que meu time tivesse no ápice, eu estava triste. Não tava, Sim. A mãe faleceu, eu estava longe, estava em Brasília. Eu bem naquela época da crise da aviação ali, os aviões não saíam, decolavam, assim. Quando eu cheguei lá, levei quase 2 dias para chegar em Brasília. Quando eu cheguei lá, minha esposa me ligou de madrugada que a mãe tinha falecido. Aí eu tive que conseguir um voo, cheguei e segurar um pouco o velório para eu poder chegar e ver ela ainda lá. Tá, então estava muito triste, muito arrasado, assim. Aí fui pro meu sogro mora no interior do interior. Aí fui para lá, assistimos um jogo nós dois, ele nem gosta de futebol. Terminou, nós fomos fazer um churrasquinho e o Francisco Noveleto, que era o presidente da Federação Gaúcha, que é compadre do meu sogro, né?
ligou lá do Japão e disse, mata um cordeirinho aí que quarta-feira eu e o Fernandão estamos aí comer um churrasco. Eu disse, pá, vem embora. Aí assei um churrasco, cara, assamos o churrasco, foi eu que assei até. E tomamos vinho a tarde toda, né? E aí o Fernandão levou a medalha de campeão, nós tiramos foto com a medalha, até nos carneiros a gente botou. Que memória. Nossa. Até no carneiro a gente botou na medalha, até nos carneiros com medalha. Fizemos uma amizade ali, tá, e ficou. Passou um tempo, o Chico me ligou, eu morava em Cachoeira, e o Chico me ligou e disse, Ricardo, pega tua esposa e vem a Porto Alegre, quero conversar contigo, vamos jantar aqui. Aí foi jantar lá, jantamos e o Chico disse, tem um convite para te fazer. Eu e o Fernandão queríamos botar um restaurante, mas só se tu tocar o restaurante, administrar. Mas eu administrar um restaurante, eu só ponho restaurante lá de cá do balcão, né? Uhum. Não, mas é um negócio assim, a gente vai fazer um negócio temático, a gente está pensando numa ideia legal, tudo sobre futebol, não sei o que mais. E aí, meus filhos já estavam em Porto Alegre, estavam fazendo cursinho, e a minha esposa gostaria de morar em Porto Alegre, né? Eu sou apaixonado pelo interior e amo a minha cidade, né? Eu amo Cachoeira. E aí fomos, Paulo. Aí chegamos lá, o restaurante era temático, o garçom era vestido de juiz, o cardápio era uma bola, então tu chegava com a tua esposa, vinha o juiz, te entregava a bola e começava o jogo. Né? Aí tu ia escolher ali, né? O varal era um varal, o teto, com as camisetas que o Fernandão trocou durante a vida dele com os outros jogadores, né? Então tinha camisetas de todo mundo ali. Que legal. Até foi a esposa do Tafarel e o Tafarel que ajudaram na decoração lá, né? Não. E era onde? Era ali na Quintino Bocaiúva, né? Onde é o Sgt. Peppers hoje. Sim. Bom, o estádio, a fachada era tipo de um estádio, assim, né? Tinha televisão espalhada por todo o restaurante, passando gols, assim, tinha só futebol. A festa do Inter, do 8-1 no Juventude, aquela que o Inter foi campeão do Gaúcho, a festa, depois do jogo, foi todos os jogadores com a família, tudo pra lá, né? Foi muito legal, então ali foi um tratamento, que eu conheci o Fernandão, em pese não está mais conosco aí, mas não por isso, mas ele era uma pessoa diferenciada, um baita um cara, admirado por colorados e por gremistas. Quando Tinha gente que ia lá e tirava foto com ele. E vamos pegar o 30 da Libertadores? Se depender de mim, vamos. Eu acho que vamos, acho que nós embalamos já. Depois de ontem ainda não mais lá. Estamos deixando sonhar, né, Fernando? São dois campeonatos diferentes, né? Eu acho que o Libertadores, acho que é nosso. Estamos deixando sonhar. Estamos deixando, o Judiano é nosso. Mas vamos para o encerramento, você tem um compromisso também? Eu tenho uma informação importante, quem assistir televisão, tu também está com uma propaganda do banco de sangue virtual, é só na RBS TV ou mais E nas rádios. E nas rádios também. Então, esta figura simpaticíssima, esse homem maravilhoso, meu amigo, que eu tomo a liberdade de dizer meu amigo, Ricardo Nunes. Fernando hoje é meu amigo também. Óbvio, eu sou mais tempo que tu. Por favor, entrem lá, bancodesanguevirtual.com.br. Vai ter o link. Se cadastrem, o link vai estar aqui em cima, tá? Faça a sua doação, abra o seu coração. E, gente, não dói, não vai impedir nenhuma ação de vocês. Colaborem, porque a gente nunca sabe se alguém próximo a nós vai precisar ou até nós mesmos. Rezamos para que não precisemos, mas fica aí a dica, tá, pessoal? Ricardo, muito obrigada. Eu agradeço o espaço de vocês. Tá? Até um detalhe, quem não conseguir falar conosco, entrar no site, ali no próprio, né, que vai ser publicado o vídeo no YouTube, embaixo você pode escrever ali e perguntar ali que a gente vai estar encaminhando o contato do site. Pode mandar sua dúvida aqui pra gente. Nenhuma pergunta é boba, tá, gente? A sua pergunta pode ser de várias pessoas. Nós vamos contribuir de forma igual. Isso, tá? Banco de chegar Sangue. no site de vocês lá. Banco de Sangue Virtual vai estar sempre com a gente. Vocês vão ter mais notícias no decorrer aí dos nossos podcasts, tá? E por favor, quando vier a Santa Cruz novamente, a gente gostaria de te ter aqui conosco para contar mais e mais novidades e também para te apresentar as pessoas aqui da nossa cidade que também podem colaborar de uma forma bastante significativa com o Banco Virtual, Banco de Sangue Virtual.com.br. Vamos deixar de se despedir aqui agora. Pessoal, tchau. Então eu quero agradecer ao Fernando pelo convite, a Kátia por esse momento, por esse espaço de poder divulgar a plataforma. Pedir que vocês sejam multiplicadores dessa ideia e me ajudem, porque eu estou por aí perdendo os cabelos em busca de doadores de sangue. Então tá. Conectando pessoal. pessoas para salvar vidas. Pessoal, Um beijo. Beijo, tudo de bom. Não esqueça o site da doação de sangue virtual. Um abraço, um beijo para todo mundo. Até mais. Até mais. Ficou legal, né?